Salve pessoal, tudo bem com vocês? Não tem muito tempo eu lancei um vídeo falando sobre o identitarismo com um fio condutor ali do debate sendo a discussão se ele era inimigo da esquerda ou não. O vídeo deu uma boa repercussão, gerou alguns debates interessantes nos comentários e tudo mais, mas o vídeo ficou meio grande, né? Teve quase 30 minutos e eu não tive tempo de aprofundar nas principais críticas ao identitarismo que eu vou fazer nesse vídeo. A ideia aqui é trazer um apanhado das principais críticas ao identitarismo e avaliar essas críticas. E como eu falei, eu estou estudando sobre o tema, é algo que eu pretendo trazer mais vezes e sempre que eu achar alguma coisa interessante eu vou discutir com vocês. Para quem ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o card aqui para quem tiver curiosidade, para ter uma visão mais panorâmica dos princípios filosóficos e dessa relação entre o identitarismo e o universalismo. Basicamente, nesse outro vídeo eu tentei mostrar o seguinte: o identitarismo é uma forma de pensar a política que vai começar na identidade e que vai terminar na identidade. Esse segundo ponto é o mais importante. De certa forma, a política é feita a partir da identidade, especialmente quando a gente entra em consideração em relação a essa questão da luta antirracista, da luta feminista, da luta contra a homofobia e tudo mais. E aí, como que a gente identifica se a gente está diante de uma perspectiva identitária? Pega, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, né, que a gente traduz como Vidas Negras Importam. Você faz duas perguntas nesse caso: por quê e para quê? Por que vidas negras importam? Porque tem problema sistemático de violação de direitos das pessoas negras, suas vidas são tratadas como de menor valor do que outras e tudo mais. E para que essa luta é feita? Aqui entra a dinâmica se a gente está diante de uma perspectiva universalista ou identitária. A resposta pode indicar um objetivo universalista nas suas mais variadas vertentes, ou pode indicar um objetivo identitário de proteção grupal, um recorte fortemente marcado pela divisão étnica e tudo mais. Então aqui vai ser meio que um complemento em relação àquele outro vídeo, e eu queria apresentar e avaliar as principais críticas ao identitarismo dentro de alguns blocos que eu selecionei, que eu vou comentar com vocês. A primeira crítica é uma crítica liberal. Sim, o liberalismo também critica o identitarismo, tá, gente? Aqui cabe entender qual que é o tipo de liberalismo que a gente está falando. Uma boa parte dos movimentos de minorias foram influenciados por perspectivas do liberalismo clássico, especialmente aquele liberalismo mais social, que eu já comentei com vocês algumas vezes, que aparece ali no século XIX. Então você tem essa ideia de garantir igualdade na lei, de garantir tratamento igual por parte do Estado e tudo mais. Hoje, existe uma crítica bem forte ao identitarismo entre liberais, mas esses liberais mais influenciados por uma perspectiva mais clássica desse liberalismo de vertente social. Esses críticos eles focam o debate sobre o identitarismo no âmbito dos efeitos políticos que geralmente acarretam uma forte polarização, uma divisão, e tendem a alimentar derrotas em setores progressistas. Esse é um ponto debatido, inclusive, por alguns autores como Mark Lilla, que vai discutir que o foco excessivo na perspectiva identitária faz com que progressistas adotem um discurso que não fala com maiorias, dificultando a possibilidade de vitórias eleitorais e de coalizões sociais que podem garantir essas vitórias. O Lilla tem um livro, O Progressista de Hoje e de Amanhã, que debate bastante isso. Aqui é uma crítica liberal, ele faz uma crítica a essa ideia identitária de negar uma igualdade de base entre os seres humanos e mostra como que isso é complicado em termos políticos na linguagem política e na dinâmica eleitoral. Quem faz uma crítica aqui no Brasil próxima disso é o Wilson Gomes, professor da Universidade Federal da Bahia, que segue essa linha de mostrar o identitarismo como gerando uma linguagem política que se coloca em choque com maiorias e gera problemas para a dinâmica política e eleitoral. Essas duas últimas críticas aí que eu citei partem meio que de uma perspectiva liberal progressista que foca muito nessa questão da institucionalidade, da construção de maiorias políticas nas instituições e de uma estabilidade social institucional. Nessa visão, o identitarismo gera dificuldade para fazer a construção de plataformas políticas que vão fazer um apelo às grandes maiorias, pelo simples fato de que a visão de mundo identitária acaba sendo incompatível com essa dinâmica política. Você pode estar se perguntando como que é uma crítica liberal ao identitarismo se ele em si é liberal. Muito se fala do identitarismo como uma perspectiva liberal da luta das minorias, inclusive essa é uma discordância minha com alguns marxistas, porque eu acho que isso é um debate um pouco mais profundo. O que eles chamam de liberal, eu chamo de neoliberal. Existem diferenças profundas entre o liberalismo clássico, especialmente esse liberalismo de recorte social ali do século XIX, e certas vertentes neoliberais em aspectos filosóficos, e a principal dessas vertentes neoliberais
é a que aprofunda um pouco mais esse debate filosófico, é a que nega essa igualdade de base entre os seres humanos e que acaba sendo um pressuposto tanto compartilhado por neoliberais como por identitários, e aí é uma coisa curiosa. E aí como que eu avalio essa crítica liberal? Eu acho que ela tem um apelo forte quando a gente pensa essa dinâmica eleitoral, ela é simples de entender, mas ela tem pouca força. Por quê? Ela faz uma crítica forte nessa dinâmica eleitoral, mas ela não tem muito espaço porque a gente tem uma hegemonia desse novo liberalismo ou desse neoliberalismo que ele acaba cooptando certos pressupostos e certas características do identitarismo para fazer uma certa legitimação desse sistema. Então essa crítica liberal, ela é meio que jogada para escanteio. Então ela fica muito restrita a setores acadêmicos que ficam meio espremidos ali sem ter muito onde dar vazão a essa crítica. Uma outra crítica que é famosa, que talvez é a principal, é a marxista. E o marxismo tem muito a perder com o identitarismo e já está perdendo. A vertente marxista dessas lutas de minoria parte da ideia de que o capitalismo se alimenta dessas opressões para reduzir a massa salarial, extrair mais lucros e tudo mais. Então, a luta pela emancipação dos negros, por exemplo, é uma parte da luta pela emancipação humana, porque você tem uma dinâmica de exploração presente. E aqui você tem, no mundo subdesenvolvido, uma situação pior porque você está lidando com países que são meio que semicolônias, e aí você tem essa exploração mais brutal. Por isso que tem esse processo de simbiose entre um discurso colonialista, um discurso racista e uma dinâmica de forte exploração do trabalho. Nisso, a questão de classe estrutura a dinâmica social e estrutura, inclusive, a dinâmica das opressões. Então, você tem uma situação que a classe está meio que na base ali, que vem fortalecendo o racismo, o machismo, a homofobia e outras opressões. A crítica marxista ao identitarismo, ela nasce como uma crítica ao pós-modernismo e diz respeito à forma como eles enxergam essa questão a partir dessas novas perspectivas que jogam para escanteio a questão de classe. Então, por exemplo, você tem a emergência de perspectivas que abandonam a ideia de classe como estruturante, que a tratam como uma opressão como as outras, ou noções que são abertamente antimarxistas e rejeitam e denunciam o marxismo por um caráter supostamente eurocêntrico, branco e tudo mais. Essa primeira noção, inclusive, dialoga com aquela ideia de interseccionalidade que muita gente propaga, até marxistas acabam propagando, mas não percebem um método meio malandro ali de fazer um marxismo virar uma coisa secundária. A ideia de interseccionalidade tenta passar a noção de que as opressões se somam, que você vai tendo camadas sociais mais oprimidas do que as outras. Daí você tem o classismo, o racismo, o machismo, a homofobia, e aí elas vão se acumulando, elas vão se cruzando. Essa ideia, inclusive, é tratada pejorativamente como Olimpíadas da opressão. Mas reparem que a classe ela vira uma opressão e ela está equalizada dentro de uma dinâmica que meio que iguala com as outras. Aí eu queria trazer uma discussão para vocês. Pegando essa noção de interseccionalidade, equalizando tudo, a Beyoncé, uma mulher negra, pode ser entendida como mais oprimida do que um homem branco pobre. Vocês realmente acham isso? Porque você pega, ela tem duas categorias ali, mulher e negra, e ele tem uma categoria de opressão, que é um homem branco, só que ele é pobre. Então meio que fica 2-1. E aí vocês realmente acham isso, gente? É uma pessoa que tem dificuldade para conseguir comer no dia a dia, que tem menos problema do que uma mulher negra que é rica. É a discussão que os marxistas fazem, geralmente, quando eles estão criticando o identitarismo. A opressão, o privilégio dentro do capitalismo é o dinheiro. Então, se você é uma pessoa que está numa dinâmica que você é pobre, que você está sendo esmagado pelo sistema capitalista, você, independente de você ser um homem branco, você está numa situação muito pior do que muita gente. Então, não dá para equalizar essas coisas como a perspectiva interseccional acaba fazendo isso. E aí, essa é uma consequência desse abandono da questão da classe como estruturante. E aí foquem nisso, estruturante. No entendimento marxista, a questão da classe não é uma mera opressão. Ela é uma questão da exploração que está no centro da dinâmica capitalista que estrutura a vida em sociedade. Nesse ponto, a crítica marxista segue um caminho que mostra que abandonar essa dinâmica de classe faz com que a esquerda perca o seu horizonte de transformação e acabe se perdendo num divisionismo que enfraquece a luta dos trabalhadores. Quem faz essa crítica muito bem é o Assad Haider no livro Armadilhas da Identidade, e ele mostra que essa ideia interseccional traz problemas e essa guinada rumo a uma linha mais pós-moderna faz o debate e as lutas sociais se perderem em discussões que, no fim das contas, são inúteis, como, por exemplo, ficar horas debatendo um termo usado ou o nome que o coletivo vai ter e tudo mais.
Uma outra crítica que eu indico nessa linha marxista é que está no livro Estado, Classe e Movimento Social, do Carlos Montanho e da Maria Lúcia Durigueto, especialmente o capítulo 3 da parte 3, que toca nesse debate, e aí vocês vão ter uma visão panorâmica um pouco mais aprofundada nessa discussão, especialmente nessa crítica marxista. E aí, assim, como que eu avalio a crítica marxista? Ela é potente, ela toca num ponto central do identitarismo, que é a facilidade com que ele é cooptado pelo sistema capitalista. Agora, nessa era em que todo mundo quer pagar de desconstruído, que toda empresa quer pagar de diversa e tudo mais. Essa perspectiva identitária cai como uma luva numa época que os caras ganham dinheiro de todos os lados. Ganham vendendo diversidade de um lado e aprofundando a exploração e vendendo supremacismo do outro. E ainda ganham botando as pessoas para brigarem entre si, o famoso dividir para conquistar. O identitarismo cai como uma luva para as pessoas que querem se utilizar dessa questão das opressões para ascender socialmente, viram uma espécie de alpinismo social. A pessoa vira influência sobre alguma opressão, aí fecha um nicho de mercado e vende esse produto para uma elite que quer vender uma imagem de boazinha, de diversa e tudo mais. O Jones até comentou isso no vídeo que ele lançou essa semana, que ele estava falando da questão da Vanessa Camargo sobre essa questão do mercado do letramento racial e tudo mais. Só que tem um ponto nessa crítica marxista. Ela não consegue bater de frente com o identitarismo porque boa parte dos marxistas ainda tem a ilusão de que eles estão no meio que do mesmo lado. E não estão, gente. O identitarismo nasceu e foi alimentado e é alimentado para expulsar o marxismo dessas lutas contra as opressões e está conseguindo. Então, assim, não adianta os marxistas acharem que vão chegar numa convergência, que vão tentar explorar a questão da interseccionalidade para gestarem alianças com identitários, que isso não vai acontecer. O máximo que vai acontecer são essas figuras identitárias usando a esquerda para ganhar algum espaço para depois se venderem para os donos do poder, como a gente já viu aos montes por aí. Para além das críticas liberais e marxistas, existem algumas outras críticas. Existe uma crítica que eu até chamo de pós-moderna, que é uma crítica que tem pouco destaque, que muita gente não percebe, porque muita gente joga no bolo do identitarismo, mas existem algumas vertentes teóricas que alimentam o movimento LGBT que criticam o identitarismo nos seus termos. A Judith Butler, por exemplo, é uma figura intelectual de nome, que é o principal ou um dos principais nomes da teoria queer, é uma crítica ao identitarismo. Ela parte de um princípio de que a mera divisão, a categorização entre os seres humanos é uma construção social que visa uma divisão e vai criticar essas formas de essencialismos presentes no identitarismo. Só que ela vai por um caminho que eu acho bem complicado, que ela segue uma linha de relativismo absoluto. Uma ideia de construção social de tudo, que futuramente eu vou até trazer para vocês para discutir um pouco mais a fundo. Então, por exemplo, quando você vê esses embates entre parte do movimento trans e parte do movimento de mulheres, você vê uma parcela alinhada ali no movimento trans com a teoria queer, criticando o que eles chamam de um essencialismo em relação ao que significa ser mulher. Para eles, essa divisão em si é uma segregação, e isso levaria a uma desumanização de certos grupos e tudo mais. Por isso que a gente vê a preocupação com a linguagem muito grande, essa suposta linguagem neutra, com o uso de pessoas que menstruam, com o uso de pessoas que gestam, ao invés de usarem o termo mulheres e tudo mais. De certa forma, é uma crítica ao identitarismo, mas vai por um outro caminho que acaba não sendo universalista por conta desse relativismo total. E aí eu aprofundo essa minha crítica em outra hora. Também a gente tem uma crítica conservadora, mas ela é meio difusa porque ela carece de elementos teóricos para aprofundar essa crítica. Então ela acaba meio que sendo uma crítica apenas nessa dimensão política, acaba tendo pouca vazão teórica. É uma crítica que tem, por exemplo, certos grupos cristãos que não chegam a alimentar a roda da extrema-direita, mas que é muito pequena. Essa crítica conservadora acaba sendo ofuscada por setores reacionários que vão focar essa crítica política nos efeitos do identitarismo de minorias, mas com um apelo ao identitarismo de maiorias. Então, é aquela dinâmica que a gente já conhece, do pessoal achar que o marxismo cultural está dominando o Brasil, que vai acabar com tudo, que vai destruir nossa sociedade, e aí vai por um apelo que chega no reacionarismo pelo fato de ser uma crítica feita exclusivamente para explorar a dinâmica eleitoral. Então, são pessoas que se vendem como defensores da família, contra essa destruição da família, mas que a gente sabe que tem alguns esqueletos aí no armário e que boa parte disso é pura demagogia. Dito isso, onde eu me coloco? Eu tenho uma posição pessoal bem cética em relação a várias coisas e aqui não é muito diferente. Eu vejo o valor tanto na crítica liberal quanto na marxista. Essa visão que eu falei de uma crítica pós-moderna eu não levo muito bem, assim, eu critico bastante, eu acho que ela não faz sentido, ela acaba alimentando o problema em certo aspecto. E aí o que eu acho é o seguinte, eu já falei isso em outros vídeos e é bom destacar aqui, a gente precisa de um caminho de uma linguagem universalista. Em termos de Brasil, a gente está numa situação complicada.
A gente precisa construir uma maioria para enfrentar esse processo de dissolução social que a gente está passando por conta dessa linha econômica que está meio que destruindo a gente enquanto nação desde os anos 90 e que está alimentando todo tipo de radicalismo cego. Agora, eu acho que a questão de classe ela é indispensável para analisar essa questão das opressões. Então a gente precisa de um caminho de superação do estado atual de coisas que coloque a questão da classe, que coloque a questão do trabalho no centro da discussão, para a gente poder avançar em uma sociedade que garanta mecanismos de emancipação das pessoas a partir do trabalho, de um trabalho bem remunerado, e a partir de uma capacidade das pessoas de viverem a sua vida fora de um regime de semi-escravidão em relação ao trabalho. As pessoas elas precisam ter liberdade para viverem, para se sentirem humanas, fora de um processo de forte exploração para ela poder ter que pagar um aluguel, para ela simplesmente poder passar um tempo com a família, aproveitar a vida dela, que é o que eu acho que não tem acontecido no Brasil hoje, que a gente está vivendo um processo muito forte, muito brutal de exploração. Só que isso também envolve uma questão de estratégia eleitoral. Então, de certa forma, a crítica desse liberalismo vem a calhar aqui. O embate entre identitarismo de minorias e de maiorias vai sempre resultar em vitória das maiorias, e isso só se combate com uma proposta universalista. No meu caso específico, e bem mais específico, eu vou discutir, vou estudar, vou debater o assunto, vou tentar fazer a minha contribuição, pensar as limitações e as possibilidades de cada linha teórica e a gente vai debatendo e tá tudo bem. Enfim, eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê um joinha, compartilhem aí nas suas redes se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações para serem avisados quando sair um vídeo novo e tudo mais. Se gostam do canal, querem ajudar de alguma forma, eu sugiro que se tornem membros que vão ajudar a continuar o trabalho que eu estou fazendo aqui e ir melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Em maio eu vou trazer algumas novidades, eu vou começar a produzir conteúdo exclusivo para membro e tudo mais, então é só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord, se vocês quiserem entrar lá também tá tudo certo. Um grande abraço para todo mundo e até mais.